Tentativa de roubo a duas agências bancárias de Guararema, aqui na região metropolitana, pertinho de São Paulo, terminou com perseguição, tiroteio e 11 suspeitos mortos. Veja comigo, aqui no telão, exatamente onde fica o município. Guararema está a cerca de 80 quilômetros de São Paulo. É uma cidade que tem um pouquinho menos de 30 mil habitantes. Em 2019, na Secretaria de Segurança Pública, registrou no município 8 roubos e 1 homicídio. Isto até a madrugada de hoje. Logo depois das 3 da madrugada, começa uma movimentação estranha no centro de Guararema. Um carro blindado manobra na frente da delegacia e para em frente ao Banco do Brasil, que fica ao lado. Descem homens armados com fuzis e bombas. Chegam mais homens armados. Eles usam toucas e coletes à prova de balas. No calçadão, outros bandidos seguem para a agência do Banco Santander e explodem a agência e atiram para assustar. A essa altura, os ladrões cercam o centro de Guararema. De repente, começa um tiroteio com policiais que estavam na delegacia. 2 ladrões correm, um deles carrega um fuzil e um saco de bombas. Em carros blindados, a quadrilha foge. E logo em seguida, aparecem as primeiras viaturas com policiais da própria cidade. E mais um tiroteio acontece na frente do banco e 2 suspeitos são mortos. A rota também estava por perto e entra na cidade. Os policiais cercam o centro e começam a caçada a outros ladrões de bancos. Policiais e bandidos ficaram frente a frente em mais 3 lugares. Este aqui é um dos locais onde aconteceu um confronto. Este carro está a 5 quilômetros do centro de Guararema, onde os bancos foram atacados. Alguns detalhes lá dentro chamaram a atenção da polícia. Tem pregos trançados, chamados de Miguelito, e um galão cheio de combustível. A polícia acredita que os bandidos fariam barreiras nesse ponto para impedir a passagem de equipes de policiais que viessem de São José dos Campos, Jacareí ou de Mogi das Cruzes. O suspeito deixou o carro e fugiu para a mata. Acabou morto durante a perseguição. Os pneus de 2 viaturas da rota estouraram. Outros 2 carros da PM tinham marcas de tiros. Na fuga, um bandido invadiu uma chácara e fez reféns. Foi cercado pela polícia. Por telefone, a moradora descreveu como foi a negociação. Ele entrou dentro da casa, fechou a porta com o sofá, encostou, fechou. Aí ele ficou lá tentando negociar com os policiais. Eles entraram no acordo que o policial conseguiu entrar e aí eu ouvi o barulho. Foi um tiro só. A polícia diz que o suspeito atirou nos policiais e foi morto. Arrombou a porta da casa e tomou a família de refém. A rota chegou para negociar, iniciou a negociação. Ele entregou o fuzil dele em primeiro momento e, não sei o motivo, ele acabou sacando a pistola e fez disparos contra os policiais que revidaram. Quase no limite com a cidade de Santa Branca, o desfecho mais violento. O carro prata, blindado, foi cercado. 7 homens foram mortos. A Polícia Civil e a perícia passaram o dia no local. No total, foram apreendidos 8 fuzis, 2 espingardas calibre 12, 4 pistolas e coletes à prova de balas. A perícia também recolheu as armas dos policiais que participaram das ações. À tarde, a polícia e o Ministério Público de São Paulo falaram sobre a ação que terminou com 11 assaltantes mortos, 3 presos e nenhum policial ferido. O repórter Wallace Lara acompanhou. Boa noite, Wallace. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, Tramontina, a polícia acaba de prender o 3º homem. Ele estava na mata, o helicóptero Águia teve que ser acionado. Já se sabe que os outros 2 homens presos são da Zona Sul de São Paulo. Um deles tem passagem por roubo e homicídio. A perícia informou que fez o exame residográfico nos mortos e nos presos para saber se eles atiraram contra os policiais militares. E uma última informação, aqui na coletiva, eles não quiseram confirmar, mas eu consegui apurar o número de policiais da rota envolvidos na ação. Foram 40 no primeiro momento e 80 num segundo momento, num total de 120. Veja outras informações agora na nossa reportagem. Foi o Serviço de Inteligência do Ministério Público Estadual e das Polícias Civil e Militar que descobriu que os criminosos planejavam uma ação na região de Guararema.
Já investigávamos esse tipo de ação na região e de resto em todo o estado de São Paulo, porque eles não ficam num lugar apenas, eles realizam vários tipos de ações nos mais variados locais. A Secretaria da Segurança Pública não revelou quantos homens foram deslocados para reforçar o patrulhamento na região. Nós fizemos um patrulhamento bastante genérico na região, espalhando as viaturas. Quando começou realmente a explosão do caixa eletrônico, com a troca de tiro, primeira com as viaturas de radiopatrulha do local, foi quando a rota se deslocou para prestar o apoio. Foram 5 confrontos em lugares diferentes. Em 3, os bandidos trocaram tiros com os policiais da rota. Uma parte da quadrilha fugiu para dentro da mata. Foi quando os policiais do COI, Comando de Operações Especiais, entraram em ação. A equipe foi até o local e lá novamente foi recebida a tiros com fuzil e respondeu prontamente. Um dos indivíduos ainda conseguiu fugir e o outro indivíduo infelizmente não. O secretário executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Camilo, disse que ações como essa vão desestimular os criminosos a agir no estado de São Paulo. O coronel disse ainda que nenhum policial ficou ferido, graças ao bom treinamento e armas potentes. Todas as viaturas de radiopatrulha hoje contam com uma calibre 12. Todas as viaturas de comando dos sargentos e dos oficiais, além disso, com um fuzil. Para quê? Para fazer frente a uma criminalidade que, infelizmente, é a realidade. O governador João Dória disse que vai homenagear os PMs que participaram da operação em Guararema. No próximo dia 10, no Palácio dos Bandeirantes, nós vamos homenagear esses policiais e outros que, ao longo dos últimos 30 dias, cumpriram a sua missão de defender os cidadãos de bem, defender o patrimônio privado e público, agindo contra bandidos. Bandidos que usam escopeta, fuzis e metralhadoras não saem para passear. Saíram para assaltar e fazer vítimas. Então, de parabéns aos policiais que agiram e colocaram no cemitério mais 10 bandidos. Os moradores da cidade que foi alvo dos ladrões não vão esquecer tão cedo essa madrugada de tiroteios e mortes. Na principal rua de comércio da cidade, algumas lojas só abriram depois do almoço. Uma delas foi da Eliana. Policiais pediram para a gente não podia nem entrar para ficar aqui. Eles não deixaram porque tinha balas por aqui, então a gente respeitou. Nesta outra loja, os tiros destruíram a vitrine e furaram as roupas do mostruário. Acostumada com a tranquilidade, a comerciante estranhou o barulho na madrugada. Eu achei que eram fogos de artifício, né? Meu marido percebeu que eram tiros. Ele falou assim, não, e alguma coisa está acontecendo no centro da cidade, e alguma coisa muito grave. Porque os tiros eram muito altos, dava para ver que era de arma potente, né? Som que está na memória dessa família que mora entre os bancos que foram alvo dos bandidos. Eles têm medo de mostrar o rosto. Nossa, tô com os barulhos até agora na cabeça, bem traumatizante, né? Porque a gente nunca sofreu isso aqui. Alguns moradores gravaram o tiroteio. Essa mulher recém-operada enfrentou momentos de pânico junto com o marido. Um dos suspeitos foi morto nos fundos do condomínio dela. A gente deitou no chão, falei, vamos deitar no chão. Porque a parede de bloco, um tiro de 12, um tiro de fuzil 4. Guararema, que tem menos de 30 mil habitantes, atrai muitos turistas o ano todo por causa da natureza e da tranquilidade. Desde 2016, mais de 100 câmeras são usadas para monitorar ruas e praças. E a cidade já chegou a ficar cerca de 2 anos sem registrar nenhum assassinato. Ana Luísa, que veio do Rio de Janeiro para viver aqui, acordou assustada e lembrou da violência comum na cidade grande. Não sabia o que era, também não quis chegar na janela, né? Porque da onde eu vim lá, né, tem tiroteio, bastante conhece como é que é. E nem cheguei na janela, deixei, mas muito tiro mesmo.